Amém. Se você tem uma Bíblia na tua mão, quero te convidar a abrir a Bíblia lá em João, no capítulo 3, verso 16. Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 16. Glória a Deus. Aleluia. Quantos acharam? Amém? Quantos conhecem o que está escrito em João 3,16? Levanta sua mão aí no seu lugar para eu saber. Glória a Deus. Pastor, não dá para levantar a mão, o senhor pediu para abrir a Bíblia. Uma coisa de cada vez, né? Eu já fui de uma igreja assim, gente, que a gente sentava, levantava, dava a mão por mão do lado, depois se sentava de novo, levantava, dava glória, abria a Bíblia, fechava a Bíblia. Era mais agitado do que uma aula de zumba, do que um crossfit. Era mais... Olha, não era fácil não, viu? Saía do culto e falava... Mas sabe o que eu aprendi com isso? Tem uma parte boa nisso tudo. Eu falei com brincadeira aqui, mas a gente aprendeu com isso, dar respostas à palavra de Deus. O profeta Isaías, ele disse assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu ouvidos ao pregador? E eu vejo que essa pergunta do profeta faz a gente pensar: será que eu estou dando crédito para aquilo que Deus está falando no ambiente onde eu estou? E uma das maneiras de mostrar que Deus está falando comigo e que eu estou dando crédito para aquilo que Ele está falando é dar respostas à palavra de Deus. Às vezes são respostas simples como essa, Jô, de acenar com a cabeça. Às vezes são respostas simples de você aí baixinho no seu lugar, glória a Deus, feliz por isso, que bênção, porque isso faz você interagir com a palavra de Deus, porque a obra do Senhor é uma interação entre Deus e os homens. Se você quer saber a obra de regeneração do homem, ou seja, de fazer o homem nascer de novo, não vem só do homem e não vem só de Deus, mas é Deus tratando com o homem, é o homem dando resposta para Deus. Deus vem e trata de novo com o homem e o homem vem e dá resposta para Deus, e assim nós somos regenerados a partir de provocações do céu e respostas na terra. E essas provocações no melhor sentido da palavra provocação, quando Deus vai mexendo contigo em nome de Jesus. Quantos entenderam? Assim também é com a palavra do Senhor. Quando nós estamos ouvindo o Senhor falar conosco, nós mostramos que estamos dando crédito para aquilo que Ele está falando, quando nós estamos dando respostas a Deus sobre aquilo que Ele está ministrando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então, eu acho que vocês já conhecem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Mais uma vez, eu gostaria que vocês falassem junto comigo hoje, para a gente dar resposta a essa palavra. Vamos lá? Vamos declarar isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nós te agradecemos por este versículo em especial, Senhor. Senhor, este é o cerne da tua palavra, é o fundamento de toda a Bíblia, Senhor. Este é o centro da mensagem que todo esse livro carrega, Senhor. É aqui que está o resumo de todas essas páginas maravilhosas que nós amamos. Aqui está, Senhor, a parte que nós podemos até arriscar dizer que é a mais importante da tua palavra. O sacrifício do Cordeiro representando o amor de Deus pela humanidade. E hoje, Senhor, nós queremos ser ministrados pelo amor de Deus que está sendo derramado sobre este lugar. Nós queremos, Senhor, permitir que o teu Espírito ministre em nossos corações o amor de Deus que há em Cristo Jesus e que foi derramado na cruz. Por isso, Senhor, ninguém vai sair deste culto hoje sem se sentir amado pelo Pai.
Ninguém vai sair daqui hoje, Senhor, com um sentimento de carência, de angústia, de depressão, de tristeza sem razão, porque não se sente amado, porque hoje, Senhor, o Senhor vai testificar em nossos corações o amor de Deus, e quando nós temos a testificação do amor do Deus Pai em nossos corações, nós não precisamos de mais nada além disso, Senhor. O Senhor é suficiente para o homem, Senhor. Em nome de Jesus, ministra, Senhor, os nossos corações, para que o contentamento venha, Senhor, e tome as nossas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele tem vários atributos. Alguns são atributos incomunicáveis aos homens e outros atributos são comunicáveis aos homens. É assim que pelo menos se chama na teologia. Os incomunicáveis são aqueles que os homens não participam. Os incomunicáveis são aqueles que os homens não têm, como Deus tem. Então Deus, Ele é onipotente, ou seja, o Deus que tem todo o poder. E aqui já fica uma mensagem para nós. Nós servimos a um Deus que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Quem limita o poder de Deus somos nós. Mas Deus é ilimitado em poder. Deus é ilimitado em sabedoria, em ciência, em conhecimento. Deus é ilimitado a tempo e espaço. Deus não está preso no tempo e Deus não está preso no espaço. Nós só podemos estar em um único lugar ao mesmo tempo. O Senhor não. Nós só podemos estar em um período, em uma época, em um dia, em um momento, em um minuto do tempo. Deus não. Deus, Ele é, Ele era e Ele há de vir. Deus está no passado, no presente e no futuro. E eu disse esses dias, acho que disse aqui para vocês mesmo, eu fui ministrar numa outra igreja, lembrei que lá falei, talvez tenha falado aqui também, que às vezes é fácil nós crermos no Deus do passado, porque a gente olha para a Bíblia e fala assim, uau, o que Deus conseguiu fazer, glória a Deus, quantas obras maravilhosas eu vejo na Bíblia. Ou eu posso acreditar no Deus do futuro, quando eu olho e falo assim, meu Jesus vai voltar para me buscar, como Deus é poderoso, olha quanta coisa linda o Senhor ainda está por fazer. Mas e o Deus do presente? E o Deus de agora, o Deus de hoje? Este é o mais desafiador para nós crermos, por quê? Porque este é aquele que confere com as circunstâncias e as situações que você está vivendo. É crendo no Deus do hoje, é crendo no Deus do presente, que eu vou saber que este Deus é capaz de agir em minha vida para transformar a minha história. É crendo no Deus de hoje que eu vou saber que este Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, este Deus é capaz de transformar a minha vida. E fazer de um homem miserável pecador, um homem santo e justificado no Senhor. Se eu crer no Deus do presente, aí eu vou crer também no que está escrito na palavra dele, quando Jesus falou assim, aqueles que crerem em mim farão as obras que fiz e farão obras maiores ainda. Há outros atributos de Deus que não são comunicáveis aos homens, como Ele é eterno, e Ele soprou a eternidade em nosso coração também, mas Ele é desde sempre. Deus, Ele não existe. Opa, peraí pastor. Deus não existe, Deus é. Existir é diferente, existir precisa ser criado, nós existimos nele, mas Ele não, Ele é. Ele não depende de ninguém para viver, para ser. Ele não depende de ninguém, porque Ele é, Ele era e Ele há de vir. Ele é infinito, Ele é imutável. Por isso aquele mesmo Deus que era, que é e que há de vir, é o Deus imutável. Sabe por que nós precisamos mudar constantemente e precisamos ser aperfeiçoados? Porque nós não somos perfeitos. Sabe por que nós somos mutáveis? Porque nós não estamos prontos. Eu sempre dou esse exemplo, quando a gente compra, o ser humano é diferente de um objeto. Diferente, por exemplo, de um tênis, um sapato. Quando a gente compra um sapato, ele está bom para ser usado até que ele vai ficando ruim. Chega uma hora que não serve mais. O ser humano, quando ele começa, ele está completamente despreparado para ser usado, mas ele vai ficando melhor a cada vez. Pelo menos aqueles que permitem que o Senhor faça a obra dele na sua vida. Pelo menos aqueles que querem ser aperfeiçoados.
E por que nós precisamos dessa obra de transformação e de mudança na nossa vida? Porque nós somos imperfeitos. Agora o Deus que nós servimos é um Deus imutável. E sabe por quê? Porque Ele é perfeito desde sempre, meu irmão. Ele é perfeito em todo o seu juízo. Ele é perfeito em toda a sua sabedoria. Mas há alguns atributos de Deus que são comunicáveis aos homens. Como por exemplo, Ele é justo. E é o que Ele deseja que nós sejamos também. Ele é fiel e deseja que nós sejamos fiéis. Ele é misericordioso e deseja que nós sejamos misericordiosos. Ele é santo e deseja que nós sejamos santos. Todos esses são atributos de Deus que conferem a nós. Ele é bondoso e quer que os homens sejam bons. Mas eu quero trazer em destaque aqui hoje um dos maiores atributos de Deus, que é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a chave deste versículo é o amor de Deus por nós, é o amor de Deus pela humanidade. E é o atributo de Deus que confere a nós, porque isso nós encontramos no Senhor, mas nós devemos encontrar na igreja dele também. Isso nós encontramos em Deus, o amor nós encontramos em Deus, mas nós precisamos encontrar isso uns nos outros também. Mas vamos fazer aqui um caminho primeiro falando sobre a obra do amor de Deus em nossas vidas. E depois nós vamos até o lugar onde este amor vai trazer responsabilização para nós. Porque eu gosto muito de trazer aqui uma mensagem e tento e me esforço para isso, para trazer uma mensagem completa. Onde não somente sejamos aqui acariciados, abençoados e presenteados pela palavra do Senhor, que vem para afirmar para cada um de nós e testificar nos nossos corações o quanto Deus nos ama, mas também para mostrar o que nós vamos fazer com este amor. Porque o Senhor chamou a igreja dele para ser responsável nessa terra. Nós temos uma responsabilidade de continuar aquilo que ele começou. Glória a Deus por isso. E eu vejo que a obra do Senhor, ela começa com o amor de Deus aceitando a cada um de nós. O amor de Deus, ele nos aceita como nós somos. Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e lhe darei descanso. Essa frase, gente, já mostra para cada um de nós que Jesus não estava interessado no nosso desempenho. Porque se ele estivesse interessado no nosso desempenho, ele fala assim: venham quem estiver disposto. Venham aqueles que estiverem dispostos, venham aqueles que estiverem fortes, venham aqueles que estiverem podendo fazer alguma coisa para a obra do Senhor. Venham aqueles que eu quero desempenho, eu quero performance, eu quero algo que seja bom. Mas ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque ele está mostrando o meu amor por vocês é incondicional, e mesmo que você não possa oferecer nada de volta, eu estou te aceitando no meu reino. Não é por resultados, meu irmão, por resultado é o mundo que funciona. O mundo funciona por resultados. Jesus não, Jesus costuma pegar quem não deu resultado nenhum para o mundo e trazer para ele. E olha, glória a Deus por isso, porque que bom que nós, eu pelo menos, vou falar de mim, não sirvo para o mundo. Talvez porque eu possa dizer aqui como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 6, verso 14, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Jesus disse assim: aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas se for alguém com alguma deficiência, não lançarei fora. Mas se for um pecador terrível, não lançarei fora. Mas se for um homem promíscuo, um homem imoral, eu não lançarei fora. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Por quê? Porque Jesus não estava interessado na santidade que a gente podia entregar antes dele, porque ele sabe que é só ele que pode nos santificar. Por isso Jesus, ele não é o fim. E a gente vai pensar assim: eu preciso me consagrar, preciso me santificar para me aproximar de Deus. Não, você precisa se aproximar de Deus para se consagrar e se santificar, porque a obra de santificação é dele na tua vida. Ele não é o fim, ele é o meio pelo qual todas as coisas acontecem. Nesse sentido, ele não é o fim. Então, Jesus também não estava interessado nem na performance e nem na nossa santidade, porque na verdade nós não podíamos entregar nada para ele. O que nós poderíamos oferecer para o Deus que tem tudo?
dono do ouro, dono da prata, criador dos céus e da terra, mediu os montes nas suas balanças e as águas dos mares na concha da sua mão, o que nós vamos poder entregar para um Deus tão grande? Nada. Eu não tinha nada para oferecer. Mas Ele trouxe uma mensagem para mim um dia: aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei e darei descanso. Em Romanos no capítulo 5, verso 8, diz assim que, 7 e 8, fala assim que talvez por alguém que seja bom, alguma pessoa se encoraje a morrer por ela. Mas Deus prova o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então eu vejo, por exemplo, sei lá, o João é um rapaz bom, um rapaz honesto, com quem a gente tem uma estima, tem um apreço, um carinho. De repente eu posso trocar a minha vida pela dele, eu falo assim, eu vou entrar na frente por ele. Eu vou dar a minha vida em troca dele, porque vale a pena, o João é um cara bom. Mas Jesus, quando Ele oferece a sua vida na cruz, Ele oferece por aqueles que eu e você, talvez quando soubéssemos de todos os pecados dessas pessoas, nós desejaríamos a morte dela. Deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui, gente. A pastora Luciana estava aqui falando sobre a ilha de Marajó, sobre a maldade que os homens têm capacidade de fazer com as crianças. Eu lá no meu lugar eu falava assim, maldito, maldito. Eu amaldiçoava, eu falava assim, ai meu Deus, por que não cai um raio na cabeça de um cara desse? Como que alguém tem coragem de fazer uma maldade com a criança? Que são maldades terríveis mesmo, que ela contou aqui pra gente, foram atrocidades muito bárbaras, assim, coisa... E eu falava assim, se eu tenho condições eu mato sem usar arma, eu mato com a minha mão um cara desse. Aí no final do culto ela falou assim, quando eu vi tudo isso, eu fiquei com vontade de trazer juízo de Deus sobre aquele lugar. Mas passado um tempo eu vi aquele homem que fazia maldade com as crianças, sendo o primeiro a se despejar diante de Jesus, e se arrepender dos seus pecados, e Jesus falou comigo assim, está vendo, aqueles que você quer matar, eu quero salvar. Porque a nossa justiça é falha, meu irmão. O nosso amor é pouco. O nosso amor é escasso, se comparado ao amor de Deus. Um dia eu falei com um amigo assim, sobre esses mesmos assuntos, eu falo assim, cara, a gente não pode fazer isso, né, de se colocar no lugar de Deus, porque eu no lugar de Deus não deixaria a gente assim viver não. Ele falou assim, você diz isso porque você não tem sentimento por essas pessoas. Mas Deus prova o seu amor, enviando o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós ainda éramos pecadores. Alguém pode dizer assim, pastor, mas eu não cometi essas atrocidades. Mas ninguém pode dizer aqui que nunca teve pecado. Glória a Deus. Alguém aqui pode dizer, eu não tive pecado? E não adianta, meu irmão, se eu pegar um copo de água, ou uma garrafinha de água que tem um rótulo nela escrito assim, 95% de água mineral, 5% de esgoto. Quem tem coragem de tomar uma água dessa? Quem que bebe uma água que tem 5% de esgoto? Ninguém. Deus também não está interessado nisso. Por isso Ele tem que nos trazer para Ele, nos purificar de todo pecado, porque ainda que fosse 5%, Ele não toma essa água. Mas Ele aceita para purificar, para fazer a filtragem dEle, para fazer a obra dEle, para nos transformar, para nos santificar, para fazer de nós gente parecida com Jesus. Então a primeira coisa que esse amor nos fez, foi nos aceitar. No dia em que todos os nossos acusadores tinham pedras nas mãos, dispostos a nos matar, Jesus veio e falou assim, cadê os teus acusadores? E aí a gente olhou para o lado e falou assim, depois que o Senhor chegou, foi todo mundo embora. Falou assim, pois é, eu também não te condeno, agora vai, não peques mais. E aí, depois que o amor de Deus nos aceitou, o amor de Deus nos salvou. Porque nenhum de nós aqui poderia pagar o preço que Jesus pagou. Todos nós aqui poderíamos morrer numa cruz, todos. Todos nós poderíamos ser pendurados numa cruz, ficar lá algumas horas e morrer. Todos. Mas ninguém poderia pagar o preço que Jesus pagou. Por quê? Porque Ele morreu inocente.
A diferença é essa. Nós morreríamos por causa do nosso próprio pecado e por isso não poderíamos pagar o preço. Mas Jesus, quando Ele é o Cordeiro imaculado de Deus, a oferta de Deus para os homens, quando Ele é aquele que é inocente diante de Deus e diante dos homens, porque Pilatos falou assim: eu lavo as minhas mãos sobre este inocente. Quando Jesus vai para a cruz sem pecado, a Bíblia fala assim, Ele não conheceu o pecado. Jesus está pagando o preço que era para mim e para você, e por isso que a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, se você não se entusiasma, se você não se empolga com essa palavra, eu me empolgo por você e por mim, porque olha, eu sei o quanto de pecado tinha em mim, que Ele levou naquela cruz, eu sei o quanto de coisa Ele venceu que tinha na minha vida, e que foi pendurado no madeiro, eu sei tudo que o Senhor fez na minha vida, para que o sangue dEle pudesse comprar e pagar esse castigo que eu tinha que carregar e não fiz. Foi Ele quem levou o castigo que me traz a paz, e pelas suas pisaduras somos sarados. Olhem para o Cristo e encontrem salvação, porque nele o amor de Deus é expresso na cruz. O amor de Deus primeiramente nos aceitou. Em Tito, no capítulo 3, versos 4 a 6, está escrito assim, sobre o amor de Cristo ter nos salvado. Tito, capítulo 3, versos 4 a 6. Glória a Deus. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o amor de Deus, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Antes aqueles que eram condenados à morte, eu sou um deles. Alguém pode me perguntar assim, pastor, o que o senhor acha sobre essa questão de pré-eleição? Nós somos predestinados para a salvação ou não? Eu não sei responder com tanta certeza se nós somos predestinados ou não para a salvação, mas uma coisa eu tenho certeza, todos nós estávamos predestinados à morte. Todos nós estávamos predestinados à morte. Quando Jesus veio, e não por obras de justiças praticadas por nós, mas por causa do amor e da bondade dele, morreu na cruz por mim e por você. Ele veio com o lavar regenerador do Espírito Santo que Ele derrama em nós. Então aqueles que antes estavam condenados à morte, hoje se tornam morada daquele que tem toda a vida. Aqueles que antes estavam condenados à morte, hoje se tornam lugar de habitação daquele que tem toda a vida, que é o Espírito Santo de Deus. Aquele que é a vida, habita em nós. Aleluia. Então, o amor de Cristo primeiramente nos aceitou, depois o amor de Cristo nos salvou. E depois que nós fomos salvos em Cristo Jesus, depois que a gente já pôde dizer com tranquilidade, falar assim, eu sou um morador do céu, sou um cidadão do céu. Eu tenho um lugar preparado para mim, porque Jesus fez isso. Então Jesus falou assim, tudo bem, mas o meu amor por você é um pouco mais do que isso. Eu não quero apenas te aceitar e te salvar. Eu quero agora fazer de você a versão original. Eu quero fazer de você quem você precisa ser de verdade. Sabe qual é a versão original para mim e para você? A Bíblia fala lá em Efésios, acho que no capítulo 1, que o original do homem é o Cristo. Então começa agora uma obra de transformação por causa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, diz assim, que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, meu irmão, não se entristeça se você ainda está no processo para ser transformado. Glória a Deus que você já está no caminho.
Mesmo que você ainda esteja enfrentando problemas que você não conseguiu vencer, pelo menos você está sendo aperfeiçoado. Pelo menos a obra do Senhor já foi iniciada na sua vida, e a Bíblia fala que aquele que começou é fiel para terminar. Mas também não se entristeça se ainda está faltando obra de Deus na vida do teu marido. Não se entristeça se ainda está faltando obra de Deus na sua esposa. Não se entristeça porque às vezes você gostaria que ela fosse um pouco melhor, talvez porque você acha que você merece. Porque na verdade, ninguém está pronto. Todos nós estamos no caminho sendo aperfeiçoados pelo Senhor, porque aquele que começou a boa obra, mais uma vez, é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, enquanto não chegar esse dia, meu irmão, nós não estaremos aperfeiçoados, mas precisamos dar liberdade ao Espírito Santo para que essa obra seja cada vez mais e mais eficaz em nossas vidas. Tenha pelo menos um coração ensinável, não seja teimoso em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, não se ofenda com isso, tá? É a Bíblia que está falando, eu só estou reproduzindo. Não sejais como as mulas e como os cavalos, que precisam de freio em suas bocas para serem ensinados. Aleluia! Glória a Deus, olha o que a Bíblia falou, que coisa linda que a Bíblia falou para a gente, né? Não seja uma mula. Não, desculpa. Mas é verdade, às vezes nós somos, porque na verdade esses animais representam a teimosia. Esses animais às vezes representam um pouco do orgulho. Quem aqui já andou de jegue? Eu não. Mas alguém que já andou de jegue, já andou de jumento, sabe que às vezes ele empaca, ninguém tira. E o que a gente precisa, na verdade, é de um coração ensinável, para não sermos como mulas, como os cavalos que precisam de freios em suas bocas. Então, o que Deus quer, não é que você seja perfeito hoje, Ele quer, lógico, esse é o objetivo, mas Ele quer que pelo menos você seja ensinável para que a obra de aperfeiçoamento seja feita em tua vida. O maior problema é quando o homem pensa que já está pronto. Ei, eu vou falar mais uma vez aqui, olha. O maior problema é quando alguém pensa que já está pronto. A Bíblia fala lá em Gálatas, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Que problema grande. A pessoa pensa que está pronta, não está, e não vai querer ser aperfeiçoada, porque acha que já chegou lá. E todo mundo ao redor está vendo que não chegou. É por isso que eu dou liberdade para os irmãos, sempre que vocês me verem errando, pode me procurar, me corrija, por favor. Porque eu prefiro arder de vergonha 5 minutos na sua frente, sendo corrigido por você, do que continuar a minha vida inteira sendo envergonhado por meu comportamento, que eu ainda não percebi que eu estou errando. Glória a Deus por isso, gente. Quem prefere arder 5 minutos de vergonha aqui do que a vida inteira? Glória a Deus. É melhor, né? É difícil ser repreendido, é difícil ser corrigido, é difícil ser exposto a uma situação onde a gente está errado. É difícil. É desconfortável demais. Mas é muito melhor isso do que viver a vida toda errando. Até porque isso não está na pauta aqui não. Mas uma outra coisa que o amor de Deus nos faz é repreender a nossa vida. Porque Deus repreende aqueles a quem Ele ama. A Bíblia diz, a repreensão do justo virá como óleo sobre a minha cabeça. Ou seja, a repreensão do justo, o meu irmão, quando ele vem falar comigo naquilo que ele já acertou, ele me repreende, a unção de Deus vem sobre mim, e eu sou habilitado para fazer coisas que eu não faria sem ela. Glória a Deus. O amor de Deus, Ele nos aceitou, o amor de Deus nos salvou, o amor de Deus está nos transformando, dia após dia. Transformando em quê? Em alguém parecido com Jesus. A obra de Jesus, a obra de transformação de Deus em nossas vidas não é para nós ganharmos mais dinheiro, não é para nós sermos melhores amigos, a obra do Senhor não é para sermos, tudo isso também acaba sendo consequência, mas não é para que nós sejamos bons pais, bons filhos. A obra do Senhor em nossas vidas de transformação é para que nós sejamos parecidos com o Cristo, o primogênito dentre muitos irmãos. O primeiro da criação, o primogênito dentre os mortos. O interesse de Deus é que nós sejamos todos filhos parecidos com Ele. Por quê? Porque nele Deus encontra prazer. Quando Jesus se batizou, Deus veio do céu com uma voz e disse o quê? Eis aí o meu filho amado, em quem? Estou sozinho. Meus irmãos, às vezes eu tenho essas coisas assim, de querer que vocês completem as coisas assim, que é para dar a resposta à mensagem. Quando Deus olhou lá do céu, Ele viu o seu filho, Ele falou o quê? Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho
prazer. Então, por isso que Ele quer que nós sejamos parecidos com Cristo, porque Deus quer olhar para nós e encontrar em nós aquilo que Ele procura e ter prazer em nós. A obra de aperfeiçoamento do Senhor em nossas vidas não é para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, mas é para tornarmos uma versão do próprio Cristo. Preste atenção nisso, porque isso é uma chave importante. Nós não devemos nos tornar a melhor versão de nós mesmos, nós devemos nos tornar uma versão do Cristo. Por isso Jesus, quando recruta os seus discípulos e fala assim, eu vou começar uma obra de transformação na vida desses caras aqui, Ele pega Pedro, Tiago, João, todos eles que vocês conhecem, aí cada um diferente do outro. Aí Ele fala assim, Pedro, você é um cara sanguíneo, um cara que fala pelos cotovelos, um cara cheio de impulsos, mas sabe de uma coisa, eu vou usar tudo isso para a glória do meu nome, você vai se tornar alguém parecido comigo, com todas essas características. João, sabe por que você fala tanto de amor e por que você se sente tanto amado assim? É porque você é alguém que exala amor, e sabe de uma coisa, eu vou fazer de você um Cristo que ama as pessoas. Sabe, Vitor, essa sua capacidade de fazer amigo, de ser influência sobre o lugar onde você vai, eu vou pegar você, diz o Senhor, e fazer de você um Cristo que use essas características para a glória do nome dEle. Sabe, Alisson, essa facilidade de fazer amizade? Sabe, Rogerinho, essa facilidade em servir aqueles que estão em necessidade, que precisam de ajuda, que você socorre, que você se compadece? Pois é, eu vou pegar essa sua característica e vou fazer de você um Cristo parecido comigo e que vai manifestar essa graça de Deus sobre as pessoas. Quantos estão aqui comigo? Glória a Deus. Essa é a obra de aperfeiçoamento do Senhor, essa é a obra de transformação dEle. Ele pega cada um de nós e usa aquilo que nós temos, a forma como Ele nos criou, para fazer de cada um de nós alguém parecido com Jesus. E eu disse que nós não devemos ter essa consciência de que devemos ser a melhor versão de nós mesmos, porque essa é a teologia coaching hoje, que é um problema sério. A igreja teve que enfrentar umas bobeiras que inventaram há um tempo atrás. Primeiro a gente tinha a teologia da prosperidade, aonde você fazendo, Deus te abençoa, abençoa, abençoa. E quanto mais você entrega, obedece e faz, Deus vai e te dá. Porque Deus fica compadecido e convencido de que você merece ser abençoado. Olha que coisa linda, né? Fala assim, nossa, que louvor bonito, gente, eu não vou aguentar. Olha aqui, fala para os anjos, arrepiei, ó, com a Vitória cantando. Eu vou lá abençoar aquela igreja, me convenceram, eu vou lá derramar bênção sobre eles. Mas essa teologia ainda tem uma coisa que é melhor do que na coaching, porque ainda Deus é o centro. Então, pelo menos você obedece Ele e ainda é abençoado. Essa ainda tem agora na teologia coaching, o problema é que nós somos o centro. Aí o homem se torna o centro, e aí o que acontece? É você que pode, é você que consegue, você conquista. Vamos lá, todo mundo, high five comigo, levanta a sua mão e tal. E aí aquela batida na música e luz, tal. Quem quer milionário aqui? Quem quer milionário aqui? Irmão, o Senhor não está interessado na melhor versão de nós mesmos, porque nem isso atende à demanda do reino. Deus está interessado em fazer de cada um de nós alguém parecido com aquele que é perfeito. A Bíblia fala que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, para o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que todos eles cheguem à estatura da medida de varão perfeito que é Cristo Jesus. Eu posso ter muitas referências, eu posso ter muitos pastores que eu olho e falo assim, que bênção. Muitos amigos que eu olho e falo assim, nossa, que devoção, que amor por Jesus. Olha que legal esse comportamento dele. E posso até replicar algumas coisas, não tem problema. Mas modelo, referências eu posso ter muitas, mas modelo mesmo, modelo é Cristo Jesus. Olhem para o Cristo para serem salvos, mas olhem para o Cristo para serem transformados também em nome de Jesus. Nós precisamos nos tornar alguém parecido com Ele. O amor de Deus removeu toda a nossa insegurança e todo o nosso medo. A Bíblia fala assim que aquele que tem medo não está perfeito em amor. Porque antes o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João no capítulo 4, verso 18.
Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Antes, muita gente obedecia a Deus por medo. Antes que Jesus viesse mostrar o caminho para nós, muita gente obedecia a Deus porque tinha visto que desobedecendo, alguns eram fulminados, outros a terra abria e engolia essas pessoas. Outros tocavam na arca, era fulminado na hora também, morria. O povo foi vendo aquilo e falando assim: Deus realmente é muito poderoso, eu tenho medo dele. E todo mundo conhecia Deus, mas ninguém conhecia o Pai. Jesus veio para mostrar o Pai. E quando ele vem para mostrar o Pai e manifestar todo o amor de Deus que havia nele, manifesto nele, então ele remove todo o medo e a gente passa a servir o Senhor não mais por medo, mas por amor. E agora nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, diz a palavra também. E se hoje eu sirvo a Jesus, eu não sirvo mais porque tenho medo do inferno, eu sirvo a Jesus porque eu tenho desejo e anseio por estar com Ele na eternidade. É diferente a motivação do coração quando você ama. Quando nós amamos, a motivação do coração é diferente. Nós não fazemos porque se não fizer vai ficar chato. Nós não fazemos porque se não fizer vai ficar triste. Nós não fazemos porque se não fizer isso ou aquilo. Não, eu faço porque eu quero abençoar o coração daquele que recebe. Quando eu faço por amor, eu faço porque eu quero que o outro se alegre por aquilo que eu estou fazendo. E agora a motivação do nosso coração é essa. E inclusive para qualquer coisa que você esteja fazendo nessa vida, se a motivação do seu coração não for o amor ao Senhor, reveja aquilo que você está fazendo. Se eu vier aqui, empunhar o microfone, subir na plataforma e trazer a melhor mensagem que eu acho que ainda não consigo, mas trazer a melhor mensagem que alguém já pregou nessa terra. Acho não consigo mesmo. Mas se eu trouxer aqui a melhor mensagem que alguém já pregou nessa terra e não for motivado pelo amor, eu seria um excelente pregador que está condenado. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Seria como um símbolo que retine. Seria somente como um metal que faz som. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não fosse por amor, isso nada valeria. Ei, olha para a motivação do teu coração. Se nós fizermos qualquer coisa que seja para outro motivo, para outra razão, que não seja abençoar o coração de Deus pelo amor que há em nós por Ele, nós precisamos parar de fazer isso ou rever aquilo que nós estamos fazendo. Eu posso fazer por vários motivos. Eu posso fazer para aparecer, eu posso fazer para ser reconhecido, para ser validado. Eu posso fazer porque, na verdade, eu preciso ter cura nas minhas carências. Eu posso fazer porque eu tenho a necessidade de ser aprovado. Vocês estão entendendo isso? E, na verdade, essa é outra obra do Senhor nas nossas vidas, porque nesse processo de transformação Ele também cura as nossas carências. Alguém que tem o Espírito Santo de Deus testificando no teu coração sempre o amor de Deus, essa pessoa não precisa de ninguém validando aquilo que ela está fazendo. Ela não precisa de aprovação, ela não precisa disso. Por quê? Porque ela já sabe quem ama ela. Aqueles que têm o amor de Deus sendo ministrado no seu coração não vivem sob o jugo da carência, porque esse jugo é um jugo terrível. Aquela dependência excessiva de outras pessoas para ser feliz, ciúme, baixa autoestima, necessidade de validação, não saber dizer não. Todas essas características são características de quando nós ainda éramos ou somos carentes e precisamos ser transformados nisso. Sabe quando nós somos transformados nisso? Quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida e ministra o amor do Deus Pai em nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Estevão, quando ele foi pregar, ele não estava esperando aprovação, ele estava esperando que as pessoas, alguns se convertessem à palavra, mas ele
Ele já sabia. Estevão pegou a Bíblia toda, pregou num único culto. Se você quiser um resumo da Bíblia, você vai lá em Atos capítulo 7, vai ler, é o sermão de Estevão. Diácono, cheio do Espírito Santo. Quando ele foi pregar, ele começou. Abraão, Moisés, tal, até ele chegar no Cristo e falou assim: agora o Cristo é esse que vocês mataram. Os caras já cada um pegou uma pedra. Falou: o que você falou aí? Aí ele não mudou o discurso, falando assim: nossa, agora ficou chato, né? Os caras ficaram chateados aí, deixa eu amenizar um pouco, porque senão não vou ter aprovação, não vou ter validação. Falou: é isso mesmo. Vocês condenaram aquele que era o Messias, o Salvador e tal. Os caras falaram: cara, não vai dar não sei, velho. Falou assim: não, tudo bem. Eu não preciso da aprovação dos homens quando eu já estou aprovado por Deus, porque enquanto vocês estão com pedras nas mãos, eu vejo os céus abertos e o Cordeiro de Deus assentado à direita do Pai. E eu sei para onde eu estou indo, eu sei que eu não preciso mais ter suprimentos na minha carência, porque a minha carência já foi toda curada na cruz de Cristo, porque é pela carência que os homens caem nos pecados. É pela carência que nós caímos nos pecados da alma, é pela carência que os adolescentes caem nos pecados do corpo. Por isso, o Senhor hoje está ministrando, não só adolescente, na verdade, peço perdão por isso, na verdade todos, adultos também. Mas eu falo porque eu, quando passei pela adolescência, tive que enfrentar muito dessas coisas, a necessidade de ser aprovado nos lugares, ainda mais quando você está nessa fase de infantilidade, de adolescência, você ainda parece que tem mais disso, uma necessidade de ser aprovado. Mas é um perigo andar nesse lugar, porque muitos de nós achamos que nós somos rejeitados, ou temos muitas mágoas e feridas, porque realmente fomos rejeitados pelos homens. Alguns de nós, não é meu caso, mas alguns de nós pode ter até aqui um histórico de que a mãe tentou abortar. Falou assim: não, nem minha mãe não me queria. Como que eu vou me sentir amado se nem minha mãe me queria? Só que a Bíblia fala lá em Efésios que desde a eternidade nós fomos escolhidos nele. Você não foi rejeitado no ventre, você foi escolhido na eternidade, meu irmão. Aleluia! Nós precisamos entender que na verdade é muito além daquilo que está na nossa ótica. E mesmo que nós já tenhamos sido reprovados ou rejeitados pelos homens, excluídos pelos homens, não importa, a minha carência não vai me ferir, a minha carência não vai me machucar, porque a minha carência está na cruz de Cristo, e eu sei, aquele em quem eu tenho crido, eu sei que Ele me ama, e Ele derramou o amor dEle por mim. Agora a minha vida já não é mais uma vida que depende dos afagos e dos carinhos dos homens para que eu consiga ser feliz. Na verdade agora, quando eu caminho com o Cristo e permito que a obra dele seja feita em minha vida, eu passo a ser capaz de sofrer todo tipo de rejeição, e nenhuma delas é capaz de me atingir, de me alcançar, porque eu sei que aquele que precisa me amar, o único que realmente precisa me amar, já me ama, porque o Espírito Santo de Deus mostra isso no meu coração. Aleluia! Mas a obra do Senhor em nossas vidas, ela é maravilhosa, é uma bênção, glória a Deus. Mas não é só a obra dele em nós. Eu preciso também fazer a minha parte. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 12, nós temos um texto muito importante, que vai mostrar para nós que o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não pode ficar só para mim. Não pode ficar só para você. Se eu colocasse aqui 20 litros de água nesse copo, vai transbordar e vai molhar tudo que está ao redor. Se eu colocar 20 litros de água nesse copo, ele vai transbordar e vai molhar tudo que estiver ao redor. O Senhor, quando a gente fala dessa água sendo derramada no copo, Ele colocou um oceano todo num copo. O copo sou eu, você, o oceano é o amor dEle. Como que a gente vai fazer caber esse amor em nós? Não tem como. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 12, diz assim, eu achei que ia sair no telão, saiu. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos.
Primeira parte do verso 12 diz assim: amor uns com os outros. E aqui o Paulo está falando com a igreja. Ele está falando que precisa haver amor entre nós aqui, na igreja. Então, por favor, fica comigo agora, não se distraia. Essa é uma parte muito importante, talvez a chave da mensagem. Onde a gente vai ver que o amor de Deus foi derramado em nós de uma forma tão grande, tão abundante, tão poderosa, que esse amor não cabe mais só em mim. Eu preciso fazer esse amor agora também alcançar aqueles que estão ao meu redor. Uma vez eu chamei um senhor de amigo. Eu falei assim: ô fulano, meu amigo, vem cá. E ele me corrigiu. Ele falou assim: não é qualquer um que pode ser amigo. Eu falei, me rejeitou, velho. Ainda bem que minhas carências estão na cruz, né? Eu falei, não quer ser meu amigo, não. Eu falei, eu, por mim, seria. Presta atenção no que aconteceu. Ele falou assim: não é qualquer um que pode ser nosso amigo. Eu tenho uma ou duas pessoas que eu posso chamar de amigo. Porque essas pessoas são pessoas que realmente eu considero. Esse homem hoje, infelizmente, porque eu gosto muito dele, eu escolhi ser amigo dele, mesmo que ele não seja meu amigo, eu sou amigo dele. Mas infelizmente, esse homem hoje, ele está internado sozinho, sem filhos, com tudo vivo. Filho vivo, esposa viva, todo mundo vivo. Mas está sem filhos, sem esposa, sem amigos, internado numa casa de idosos. Porque ninguém aguentava mais o cara. Agora, eu falei para vocês a versão dele do que é ser amigo. Que amigo é alguém que realmente pode me dar algo de volta. É alguém que está comigo não por interesse. Essa é a versão dele. Eu vou falar para vocês agora o que é ser amigo. Amigo é aquele em quem eu escolho derramar o amor de Deus. E não importa qual seja a resposta da outra pessoa para mim. Sabe do que Jesus chamou Judas? Alguém sabe? Arrisca aqui, gente. Amigo. Na noite em que ele foi traído, ele fala assim: amigo, faça o que você precisa fazer. Então, amigo não é aquele que vai chegar perto de mim por causa dos interesses. Perdão, amigo, na versão que ele falou, né? Amigo não é aquele que vem desinteressado nas coisas. Amigo não é aquele que vem só porque pode me abençoar de volta. Amigo não é aquele que... Não, amigo é aquele em quem eu escolho derramar o amor de Deus na vida dele. E qualquer pessoa pode ser nosso amigo. Negócio de interesse é engraçado, né? Uma coisa interessante é que o pessoal fala, quem tem piscina em casa sabe quanto amigo você ganha quando você tem piscina em casa. Você fica cheio de amigo. No verão, aquele solzão quente, tanto amigo. Sabe de uma coisa, gente? Se eu puder fazer com que as coisas que eu tenho atraia as pessoas para perto de mim, não por causa das minhas carências, mas porque eu quero derramar o amor de Deus na vida delas, eu não me importo. Ainda que seja pelo interesse. Ainda que seja pelo interesse. Tá bom, está interessado em tirar o que tem de mim aqui? Tira, meu irmão, porque o que tem de mim multiplica quando sai, porque o que tem de mim é o Espírito Santo de Deus, o que tem de mim é Jesus Cristo, o que tem de mim é a palavra, o que tem de mim é aquilo que Deus derramou na minha vida. Então você está interessado em vir perto de mim para de repente tirar de mim algo que venha do Senhor? Bora! Eu sei que eu não sou um pastor que tem aquele reconhecimento nas plataformas e que é cheio de unção e que isso, aquilo, que alguém pode chegar perto de mim porque está interessado na minha unção ou coisa desse tipo. Mas se estivesse, seja bem-vindo, meu irmão. Eu vou derramar toda a unção, se eu puder, porção dobrada sobre a tua vida, porque se você puder fazer mais do que eu fiz, eu quero que você faça. Porque na verdade a ideia é que eu escolha amar, e não que eu espere que o retorno ou a resposta da pessoa seja boa. E aí não importa as diferenças ou as semelhanças, não importa o time que torce, a classe social, não importa. E de ambos os lados, às vezes a pessoa que é rica não consegue andar com o pobre, tem menos afinidade. Não é afinidade, não é porque não consegue tolerar alguém que é mais humilde, no sentido de, não é humildade também, não é essa palavra, né? Alguém que é mais pobre mesmo, pobre e humilde é coisa diferente. Porque não consegue andar com quem é pobre. Mas aí do outro lado você fala assim, é porque a pessoa é nariz empinado, aquilo, isso e aquilo outro. Mas o cara que é pobre também não consegue andar com o que é rico, porque tem raiva do rico.
A gente primeiro derrama amor uns com os outros. A Bíblia fala, está aqui ainda? Uns para com os outros, e depois, e para com todos. Todos, no original do grego, significa o quê? Todos. Todos. Eu vou derramar o amor de Deus no rico, no pobre, no japonês, no branco, no preto, em quem quer que seja. Eu vou derramar o amor de Deus, porque o que eu quero é que as pessoas, quando chegarem ao redor de mim, percebam que o amor de Deus está transbordando através da minha vida e está alcançando a vida de outras pessoas. Eu vou amar só o evangélico. Não. Eu vou amar o evangélico, o católico, o espírita. Sabe o que Deus fez quando Ele mandou Jesus? Ele desceu até o nível da nossa linguagem. Ele desceu até o nível que nós entendíamos. Porque Ele é muito mais alto. Isso se chama condescendência, capacidade de descer até o nível do mais baixo. É uma capacidade de falar na linguagem do outro. Sabe quando o filho pergunta assim, pai, está chegando? Aí você fala assim, como que eu vou falar se está chegando ou não? Quanto tempo falta? Você entende de tempo? Se eu falar 30 minutos, você sabe quanto que é 30 minutos? Você não sabe, o que você quer saber? Não quer saber de nada. Não dá para falar que 30 minutos. 30 minutos você não sabe o que é. Mas o pai, que tem o coração de Deus, vai falar assim, olha, sabe a música do 3 palavrinhas? Então, precisa tocar ela mais umas 5, 6 vezes. Você sabe quanto tempo vai dar isso aí mais ou menos? Tá bom, agora eu sei, pai. Isso é o que o pai faz conosco. Ele desce até a nossa capacidade de entendimento, até a nossa linguagem, e fala na linguagem que a gente consegue entender. Por isso, meus irmãos, quando a gente estiver no ambiente onde a gente precisa vir para a linguagem dos judeus, a gente vai falar na linguagem do judeu. Quando é no gentil, vai falar com o gentil. Quando é com o tolo, fala como tolo. Quando é com o sábio, fala como sábio. O que nós precisamos é ser uma ferramenta polivalente na mão do Senhor. Uma ferramenta capaz de atuar em qualquer lugar onde o Senhor colocar. Uma ferramenta capaz de atender qualquer demanda que o Senhor tiver. Sabe como que a gente faz isso? Derramando amor. Não é pela habilidade, pela capacidade, mas é sendo capaz de amar qualquer pessoa. 1 Pedro, eu quero encerrar. 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 e 8. Primeira Pedro, capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Em algumas versões está escrito assim: o amor encobre multidões de pecados. Do mesmo jeito que Jesus um dia, derramando o seu amor por nós, encobriu a multidão dos nossos pecados, hoje também eu decido amar aqueles que estiverem ao meu redor, não importando a quantidade de pecado que tem neles. E isso é um desafio para nós. Falar aqui é um pouco mais fácil do que praticar lá fora. Mas eu sei que, expostos à palavra de Deus como nós estivemos hoje, ouvindo tudo que nós ouvimos, eu sei que nós somos um pouco mais capazes agora de derramar amor sobre a vida das pessoas do que nós éramos antes. E se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus ministrar no nosso coração dia após dia, nós seremos aperfeiçoados nisso, até que o amor de Deus seja exalado através de cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos...